Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. Consulta ao doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada, gente, está no ar. Como que você passou o seu final de semana? Espero que você tenha aí aproveitado para recarregar as energias, para começar essa nova semana com tudo e não descarregado ainda mais, fazendo aquelas funções clássicas. Ajudar na casa, colocar tudo em dia, ajudar a criançada a arranjar uma função para fazer no final de semana, enfim. Essas são pequenas coisas que a gente acaba comprometendo o nosso final de semana, que colocam aí a nossa semana em risco, não é verdade? Eu espero que você tenha aproveitado, é claro, para recarregar as suas energias. Pessoal, hoje, dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Pois é, gente. Essa doença, essa data, na verdade, ela foi criada pela Organização Mundial da Saúde para a gente trazer à tona informação sobre a importância da conscientização de todos a respeito dos sintomas, das formas de tratamento e, mais ainda, da prevenção, porque, afinal de contas, para essa doença especificamente que tem cura, o tratamento está diretamente ligado no quê? Na forma de você evitar a transmissão. A gente vai falar sobre tudo isso no nosso bate-papo. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem esse nosso tema é interessante. Queremos chegar até ela. Também te convido, é claro, a você fazer parte da sua consulta. Ela foi marcada para você pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Não deixe para depois. Se já passou pela sua cabeça alguma pergunta, algum questionamento, ou você quer trazer à tona o seu relato para o nosso bate-papo, não deixe de enviar 0 Operadora 11 3337 5886. Marcamos essa consulta para você, então faço questão que você faça uso deste horário, porque ele foi feito para você, combinado? E olha, temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá, o que você quer saber deste bate-papo de hoje? Como evitar a recidiva? Recuperação em fumantes ou então os desafios na população idosa. O bate-papo de hoje é a respeito da tuberculose. Mas antes de mais nada, te lembro que hoje é segunda-feira, gente. Hoje é o dia que a gente deixa reservadinho na nossa semana para a gente aprender um pouquinho mais com relação aos nossos direitos, como consumidor, como um vizinho, como morador, como familiar, com relação às dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes são situações que tiram o nosso sono, não é verdade? Vamos então para o nosso quadro com o advogado Leonardo Girundi, o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui com você, respondendo a sua dúvida e sua pergunta, muito gostoso. Aqui, olha, já recebemos aqui, essa pergunta é lá de Belzonte, Belo Horizonte, terra linda. É interessante que às vezes nós não paramos para pensar o nome das nossas cidades, né? Mas o nome de Belo Horizonte não é à toa. É uma cidade que tem um lindo horizonte. Em qualquer lugar da cidade que você observa, você vê ali o sol se pondo, o sol nascendo entre as montanhas e faz toda a diferença. É uma cidade que tem um lindo e um belo horizonte, realmente. Eu sou suspeito, né? Nascido e criado em Belo Horizonte. Olha que dúvida que chegou de lá. Faça assim, ó, como a Laura Santos que nos mandou essa dúvida. Mande também pelo nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? Anota aí. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Também pode ser pelo nosso e-mail no seodireito@hittv.com.br. Olha que dúvida interessante. Doutor, bloqueei meu ex-esposo nas redes sociais e WhatsApp. E ele diz que é alienação parental, pois não pode ver o que a filha está fazendo. Ele está correto ou eu posso continuar com ele bloqueado? Laura Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Interessante essa pergunta, porque provavelmente você tem um motivo para ter bloqueado, né? Existem muitas situações complexas na questão do divórcio. A primeira coisa importante nós lembrarmos no divórcio é que o divórcio é entre o marido e a mulher. Os filhos não devem ser
instrumentos em nada nesse aspecto. Então, se você divorciou da sua esposa, se você divorciou do seu esposo, o filho não está divorciando de ninguém. Então, ele deve ser mantido o contato dos dois. Não sei aqui como ficou a guarda. Poderia ter sido guarda, por exemplo, compartilhada ou unilateral. Então, existem aqui algumas possibilidades em relação a isso. Mas, bloquear nas redes sociais ou o WhatsApp poderia ser uma prova de alienação parental? Pode. O que é alienação parental? É quando você limita o contato do pai ou fala mal do pai ou da mãe ali para diminuir ali o relacionamento entre essas pessoas. Então, você faz de tudo para reduzir o relacionamento. Então, poderia ser? Poderia. Significa que é? Não significa que é. Primeira coisa, na sua rede social, eu entendo que você não tem problema nenhum em bloqueá-lo. Rede social, nós temos o que nós chamamos aqui de intimidade, nosso direito à intimidade. Então você não é obrigado a deixar uma pessoa, tanto é que você pode inclusive fazer a rede social de forma fechada, né? Você pode colocar lá de forma fechada onde as pessoas não têm acesso. Então você tem direito de fazer isso na rede social, ok? Agora, o WhatsApp, eu fico pensando o seguinte, como que a pessoa teria contato? Às vezes é uma filha muito pequena. E aí, o pai, para ter contato com o filho, muitas vezes esse filho não tem telefone, não tem nem capacidade. 2 anos, 3 anos, não consegue nem digitar nada no telefone. Então, no WhatsApp eu acho complexo. Então, no WhatsApp eu aconselho que você abra para que mantenha, porque o pai tem que saber o seguinte, olha, eu posso buscar o filho, tá tudo bem com ele, você precisa de alguma ajuda, eu posso te ajudar com alguma coisa. Então, o WhatsApp acaba sendo esse caminho. Agora, se o WhatsApp está sendo utilizado para outro motivo, né? Se você, por exemplo, está recebendo ameaças através do WhatsApp, pressões psicológicas, qualquer tipo de outra situação, você, inclusive, pode pedir a limitação de utilização do WhatsApp. Você pode ir na polícia, existe uma delegacia específica para isso, fazer a denúncia de um assédio, a denúncia, por exemplo, de um abuso ou de uma ameaça, e você vai ter ali as limitações que a pessoa fica proibida de te mandar mensagens, por exemplo. Ok? Então, cada caso no direito de família é muito específico, mas eu tenho certeza que eu entrei em várias situações e eu tenho te respondido também, ok? Muito bom, sempre uma alegria estar aqui com você e eu voltarei. Então, até a próxima, é sempre um privilégio, mande sua dúvida, sua pergunta e aproveite e manda um oi lá para mim no @LeonardoGirundi no nosso Instagram. Beijo, até mais, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Muito obrigada, doutor Leonardo Girundi. Lembrando, gente, para você que quer trazer o seu caso à tona para que o doutor Leonardo Girundi traga conhecimento, que inclusive para a gente que estava aqui de fora nem era a nossa situação, mas a gente aprende tanto, na verdade, basta você enviar um e-mail para seudireito@rittv.com.br, combinado? E agora, então, gente, para falar a respeito da tuberculose, uma doença tão antiga, mas que ainda hoje preocupa as autoridades, que está entre as causas de morte, as maiores causas de morte por doença infecciosa, vamos conhecer mais a respeito do nosso especialista. Doutor Rafael Faraco, com 20 anos de experiência na medicina, escolheu essa profissão movido por um único objetivo: melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ao longo desses anos, um dos maiores desafios que enfrenta é garantir que todos tenham acesso à saúde de qualidade e à medicina de ponta, sem distinção. Acredita que a igualdade no acesso à saúde é fundamental para um futuro mais justo e também mais saudável. A medicina é mais do que uma profissão, é uma missão. Doutor Rafael Faraco, pneumologista, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição de vocês, à disposição dos telespectadores. Vamos lá, então, trazer informação de qualidade, porque eu acho que a informação, como eu sempre falo aqui, salva vidas, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre falo, o ponto principal no tratamento e na adesão ao tratamento de qualquer doença é a educação. Porque se a pessoa não entender o que ela tem de doença, ela não vai aderir ao tratamento prescrito. Então, precisa entender o que é a doença, a necessidade do tratamento
e as consequências do não tratamento. Então, isso já aumenta muito a adesão ao tratamento e, consequentemente, o sucesso aumenta o tratamento. Né? Que aí você entende todos os porquês, o que pode acontecer com você caso você não siga aquele tratamento, Sem dúvida. o que vai acontecer se você seguir direitinho, enfim. Conhecimento, educação, informação são fundamentais. Sem dúvida. Imagina a pessoa recebe uma receita, uma prescrição, se ela não entende a necessidade, ela olha a sua receita e fala, por que eu vou utilizar isso? Eu estou bem, não estou sentindo nada. Ela joga fora e continua a vida, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto fundamental é a educação. Depois vem o tratamento e todas as orientações realmente. Maravilhoso. Doutor, queria que você começasse contando pra gente o que é a tuberculose. Apesar dela ser uma doença conhecida já há muito tempo, porque ela ainda é uma preocupação para as autoridades? A tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa, né? É uma infecção realmente causada pelo bacilo de Koch. A transmissão da tuberculose é feita através de tosse, espirros e falas. E a porta de entrada do bacilo da tuberculose é o pulmão. Então, a tuberculose, quando a gente utiliza o termo tuberculose, na maioria das vezes, o primeiro órgão que a pessoa sempre pensa é tuberculose, é uma doença exclusiva dos pulmões. Então, não necessariamente. Então, a porta de entrada realmente é os pulmões, mas é uma doença que tem o potencial de infectar todos os órgãos. Então, a gente pode ter a tuberculose ocular, a tuberculose cutânea, a tuberculose renal, a tuberculose intestinal, a tuberculose no sistema nervoso central e a tuberculose pulmonar. A mais comum é realmente pulmonar. A tuberculose pulmonar. E por que a tuberculose é um motivo de tanta preocupação? Pela facilidade de transmissão. Então, nós estamos conversando, nós estamos tossindo, espirrando e, de repente, até aquela pessoa que tem a tuberculose, ela desconhece que tem a doença e está tocando a vida normalmente. Isso tem um potencial de contaminação muito rápido, de infecção muito rápido entre as pessoas. E a preocupação também, além desse alta potencial de transmissão, é uma doença que o tratamento ela se estende por pelo menos 6 meses, na maioria das vezes. Então, a preocupação é essa, é uma doença de fácil contágio e o tratamento é feito durante 6 meses. Quando nós temos um tratamento prolongado, o risco da pessoa abandonar o tratamento É muito maior. Então, a preocupação maior é nesse sentido. E lembrando, a tuberculose no Brasil tem cerca de 80 mil casos de tuberculose por ano. E 80 mil casos. 80 mil casos. Então, é uma doença de alta prevalência, ou seja, existem várias pessoas com a tuberculose. E uma tuberculose, a tuberculose ela é uma doença que já vem há anos, né? É uma doença de anos, né? Então, é importante quando se faz o diagnóstico específico, é o tratamento adequado, o tratamento mais precoce, de forma adequada e um segmento regular com o seu médico. Uma pergunta, doutor. Qual é o tempo entre a contaminação da pessoa e os primeiros sintomas? Geralmente, quando a pessoa... Na maioria das vezes, eu vou responder de uma outra forma. Tá. Na maioria das vezes, a pessoa que tem o bacilo da tuberculose, ela não tem sintomas. Não tem sintomas? Na maioria das vezes, não. Então, o que se sabe hoje? Que 25% da população mundial, ela tem a tuberculose latente. O que é a tuberculose latente? Eu tenho bacilo no meu organismo, mas aquele bacilo não está predispondo à doença. Perfeito. Então, na maioria das vezes, a pessoa não tem sintoma. Então, ela pode durar 70, 80, 90, 100 anos sem manifestar a tuberculose. Na maioria das vezes, a pessoa não manifesta, mas ela tem o bacilo. Tá. Bom, e qual que é a primeira pergunta quando a gente faz o diagnóstico de tuberculose? Doutor, quando que eu peguei a tuberculose? Isso não tem como a gente responder. Não tem como. Por quê? Às vezes, ela pode ter tido contato com o bacilo da tuberculose quando estava intraútero da mãe. Que a mãe inalou o bacilo, isso chegou até os pulmões e ficou paradinho. Isso não vai levar à doença.
Então, o tempo para desenvolvimento de doença, Não tem como calcular. isso é muito individual. A maioria das pessoas não manifesta a doença e as pessoas que manifestam a doença, o tempo de manifestação pode ter tido contato com uma pessoa há 2 meses, há 3 meses, há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos e depois começou a manifestar a doença. Mas uma pessoa com o potencial de transmitir a doença não é essa versão que ela tem o bacilo, mas não tem nenhum sintoma. A pessoa, para transmitir a tuberculose, ela tem que ter a tuberculose doença. Tá. Então, aquela pessoa que tem o bacilo, mas sem sintomas, ou seja, não tem a doença tuberculose ativa, ela não transmite. E para essa pessoa, mesmo ela ser pessoa com tuberculose doença, para ela transmitir para outra pessoa, ela precisa ser uma pessoa bacilífera, ou seja, aquela pessoa que está conversando, está tossindo e está liberando o bacilo da tuberculose. Tá? Perfeito. Importante deixar claro Sim. tudo isso. Eu queria dizer aqui que existe um programa, gente, um Programa Nacional de Controle da Tuberculose. O que leva uma doença a exigir um documento como esse, que demanda uma mobilização, é claro, de autoridades, de instituições, de forma específica. Principalmente pela alta prevalência e incidência da tuberculose. Tá. É uma doença extremamente comum e é uma doença que é fundamental pós o diagnóstico, o tratamento adequado, o tratamento completo. As pessoas hoje que têm o diagnóstico de tuberculose, elas retiram a medicação para tuberculose através do Sistema Único de Saúde do SUS. Tá. Então não tem como a gente sair de qualquer lugar e ir até a farmácia da esquina e comprar a medicação da tuberculose, não. Essa medicação ela retira no SUS e essa medicação ela é extremamente controlada. Então, na maioria das vezes, as pessoas, para ter acesso a essa medicação diária, ela precisa ir diariamente ao posto de saúde e tomar a medicação para a pessoa ter certeza que ela está fazendo uso do remédio. Porque é muito comum, às vezes, as pessoas começarem a utilizar a medicação, estão se sentindo muito bem e acaba abandonando o tratamento. Isso acaba criando resistência ao tratamento e, consequentemente, o tempo de tratamento isso vai prolongar. Então, e essa questão da resistência ao tratamento, isso aumenta o risco da pessoa transmitir para outras pessoas. Então, pelo fato de ser uma doença de fácil contágio, de fácil transmissibilidade, e o tratamento prolongado, precisa de ter sempre esse controle rígido do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, para ter certeza que a pessoa está aderindo ao tratamento realmente e está utilizando aquela medicação de forma correta. Perfeito. E a partir de quando que eu começo o tratamento e eu passo a ser uma pessoa que não estou mais transmitindo? Perfeito. O cenário ideal. Fiz o diagnóstico da tuberculose agora, amanhã em jejum já começar a tomar o tratamento da medicação. Quanto tempo que a pessoa deixa de transmitir? Isso é muito individual. Por quê? Depende muito da carga, da quantidade de bacilos que a pessoa está transmitindo. Então, aquela pessoa que ela é muito bacilífera, ela tosse ou ela coleta um escarro e consegue identificar o bacilo, tem pessoas que demoram até mais de 1 mês para cessar a transmissão. Mas na maioria das vezes o que a gente verifica na prática é que média de 2 semanas após o início do tratamento, sendo uma pessoa bacilífera, isso já reduz muito e não está transmitindo mais a doença. Então, em média 2 semanas, mas isso é muito individualizado. Pessoas que têm uma carga de doença muito alta, ela pode transmitir até acima de 2 semanas. Por isso que essas pessoas elas precisam fazer um segmento, porque durante esse segmento é fundamental, olha, eu fiz o diagnóstico da tuberculose, como foi feito o seu diagnóstico? Foi feito pelo escarro. O que seria o diagnóstico pelo escarro? A pessoa tossiu e ela escarrou, coletou o catarro naquele potinho. Então, enviou para o laboratório, olhou através do microscópio e tinha o bacilo, diagnóstico de tuberculose. Começou o tratamento. Na próxima consulta, vamos colher um outro escarro. Colheu um outro escarro, não tem mais bacilo, ou seja, não está transmitindo mais.
em média 2 semanas. Mas para ter certeza, precisa manter esse segmento e colhendo escarro para ver se chega naquele momento que não está transmitindo mais. Tá? E a gente estava, pessoal, até conversando um pouquinho antes do programa começar, falando a respeito da quantidade de pessoas que recebem, às vezes, um diagnóstico de uma amidalite, precisam fazer um tratamento aí com antibiótico por 7 dias e no 3º, 4º dia que já estão se sentindo bem, interrompem esse tratamento. Perfeito. Imagina, então, num tratamento de 6 meses. Por isso, a importância de rastrear cada indivíduo. E detalhe, a amidalite, na maioria das vezes, é um antibiótico de manhã, um antibiótico à noite ou um antibiótico por dia. A tuberculose são 4 o tratamento da tuberculose são 4 antibióticos no 1º e no 2º mês. No 3º, no 4º, no 5º e no 6º mês, são 2 antibióticos. Então, imagina o risco da pessoa parar com o tratamento pela má adesão realmente ao tratamento. Por isso que é importante essa supervisão do SUS, do Ministério da Saúde realmente. Eu imagino, inclusive, com relação aos efeitos colaterais, dores de estômago, são muito particulares, não é, Sem doutor? dúvida, porque de repente a pessoa começa a utilizar a medicação e pode sentir nos primeiros dias dor de estômago, náusea, um pouco de vômito. Bom, por isso que é fundamental você ter o seu médico que está acompanhando, porque eventualmente qualquer intercorrência, qualquer efeitos colaterais relacionados ao tratamento, o seu médico já pode prescrever com a medicação para melhorar esses efeitos colaterais e, consequentemente, evitar que a pessoa desista do tratamento. Agora, se a pessoa não tiver um segmento com o seu médico, quando ele começa a utilizar aquela medicação, às vezes isso não ocorre em todas as pessoas, os efeitos da medicação, dos efeitos colaterais, mas se não tiver um segmento e uma orientação médica que aquilo pode ocorrer e, se ocorrer, tomar tal atitude, ela acaba desistindo do tratamento realmente. Isso é um fato, viu, gente? Por isso que é tão importante esse acompanhamento e também essa parceria médico-paciente, para ele que ele se sinta à vontade de trazer o relato dele, o que ele está sentindo, enfim, e ser bem assistido. Pessoal, por falar em ser bem assistido, em ter esse feedback do seu médico, mande a sua dúvida, o seu relato aqui para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando aqui pela sua participação. As pessoas com o sistema imunológico comprometido, elas têm mais chances de envolver as formas mais graves, essa forma aí que sai do pulmão, que interfere em outros órgãos? São necessariamente as mais graves ou não necessariamente? Não necessariamente as pessoas que têm um comprometimento do sistema imunológico, elas vão evoluir para um quadro mais grave. Não necessariamente, mas tem um risco aumentado. Por isso que é importante, pessoal, adesão também, nós estamos falando de tratamento, mas adesão à prevenção. A prevenção é a vacina, a BCG, que a gente toma na infância. Bom, mas quem toma a BCG, então não vai ter tuberculose pulmonar? Não é isso. A ideia da BCG, o objetivo da BCG é reduzir riscos de formas graves da doença, principalmente doença no sistema nervoso central. Então, a questão da BCG, o objetivo principal é redução de doença grave, da tuberculose grave, tá? Agora, essa população imunossuprimida, o que seria população imunossuprimida, só para as pessoas que estão em casa entenderem? Aquelas pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento de quimioterapia, algum tratamento para alguma doença reumatológica que faça com que caia a imunidade. Então, isso acaba aumentando o risco de ter a tuberculose, porque a tuberculose ela é uma doença que se aproveita da fragilidade do nosso sistema imune. Então, eu tenho aquele bacilo da tuberculose que está no pulmão e está lá paradinho. Em algum momento, a minha imunidade cai por alguma determinada causa, seja por tratamento ou por outro motivo, aquele bacilo que está lá parado, ele pode se manifestar e, consequentemente, levar a doença ativa. Então, a gente usa um termo que é a tuberculose latente, ou seja, aquele bacilo que estava latente no nosso organismo, ele pode ser ativado e virar a tuberculose doença realmente. Entendi. Olha só, pessoal, a gente tem aqui uma participação de um telespectador, o Gilberto, que é aqui de São Paulo, e ele mandou 2 perguntinhas aqui pra gente. Eu já vou fazer as 2 perguntas pra gente conseguir atender o Gilberto. Gilberto, seja muito bem-vindo à sua consulta, viu? Boa tarde, parabéns pelo programa, sempre com temas relevantes, a gente que agradece, viu, sua participação e seu carinho aqui com a gente.
Doutor, todo paciente com tuberculose pode transmitir a doença? E ele também pergunta se existem outras doenças com sintomas semelhantes aos da tuberculose, que acho que seria bacana também pontuar que sintomas são esses. Estamos falando de asma, pneumonia, enfim. Gilberto, muito obrigada pela sua dúvida. Perfeito, Gilberto. Obrigado pela pergunta. A resposta é não. Não são todas as pessoas com tuberculose que vai transmitir. Então, quem que transmite a tuberculose? Aquela pessoa que quando tosse, quando escarra, ela consegue passar o bacilo da tuberculose para outra pessoa. E não são todas as pessoas que têm a doença que elas vão transmitir a doença. Um exemplo, você me perguntou essa questão dos sintomas da tuberculose. Geralmente, tosse, 100% das vezes com tosse, pode ser tosse seca ou tosse com catarro. Os sintomas típicos, febre, geralmente uma febre no final do dia, perda de peso, sudorese noturna. O paciente chega e fala, doutor, eu durmo, acordo 2, 3 vezes na minha noite para trocar a roupa de cama ou trocar meu pijama. Então, esses são sintomas clássicos da tuberculose. Isso não significa que todas as pessoas com tuberculose terão todos esses sintomas. Isso não significa que todos esses sintomas eles são exclusivos da tuberculose. Esses são os sintomas clássicos, mas tem outras doenças também que levam a esses sintomas e a tuberculose não necessariamente irá levar a todos esses sintomas. Então, via de regra, quando que a gente precisa procurar um médico para uma avaliação? Estou com tosse seca ou com catarro acima de 3, 4 semanas. Óbvio que hoje, com essa variação climática, essa secura do tempo, em todas as casas, se a gente chegar em todas as casas, muitas pessoas terão com tosse há 3 semanas, mas na minoria das vezes, isso é tuberculose. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu não estou alarmando ninguém, não é isso. Mas tosse acima de 3, 4 semanas, independentemente de ser tuberculose ou não, precisa de uma avaliação. Isso não quer dizer que toda tosse acima de 3, 4 semanas é tuberculose. Aliás, a minoria dos quadros de tosse acima de 3 semanas será tuberculose. Uma sinusite, um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, asma, DPOC, que é a bronquite mais o enfisema pulmonar, todas essas doenças, elas podem levar a tosse acima de 3 semanas. Mas, via de regra, tosse acima de 3, 4 semanas, que não vem em melhora gradativa, ela vem em piora ou mantendo aquela estabilidade, isso precisa de uma avaliação médica, não só focando a questão da tuberculose, mas para ver se tem alguma outra causa que possa justificar essa tosse. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo neste Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar ainda mais sobre esse tema tão importante. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta neste 24 de março. Embarcamos no Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Lembrou de alguém aqui? Esse nosso programa é interessante. Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa obter mais informações a respeito da tuberculose. Estamos falando aqui, gente, a respeito dos sintomas clássicos, formas de identificar, a importância do diagnóstico, tratamento e, mais ainda, tratamento e prevenção estão diretamente ligados. Então, pessoal, também te convido, é claro, a você fazer parte desse bate-papo. Manda pra gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Como eu sempre falo aqui, a sua dúvida enriquece muitas vezes o nosso bate-papo. Por isso que é tão importante essa troca e a gente marca essa consulta, esse espaço para que você aproveite, é claro. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, na rede vizinha, no @consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. O que você quer saber neste bate-papo de hoje? Como evitar a recidiva da tuberculose? Recuperação em fumantes, o processo deve ser diferente? Desafios na população idosa, quais são esses desafios? Quais são as alternativas que a gente tem, os cuidados que precisam ser tomados?
clica na alternativa que a gente vai trazer, é claro, para você esse conhecimento, combinado? Antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu queria te contar uma novidade que estamos trazendo aqui em primeira mão na Rede TV, Consulta Doutor entrega para você, que é o lançamento pessoal da Graça Filmes. Pois é, a partir do dia 28 de março, ou seja, já está logo aí, sexta-feira, temos estreia no YouTube do primeiro episódio de uma série, pessoal, que é investigativa e cristã, que é um sucesso que vocês vão adorar e a gente vai conferir juntos o trailer. Vamos assistir? No coração de uma cidade marcada pelo crime, onde a verdade se oculta nas sombras, um homem se recusa a desistir da justiça. Em um mundo onde todos parecem ter algo a esconder, ele vai além das evidências, buscando a verdade que vem de Deus. Vindication, acima de qualquer suspeita. Uma série investigativa cristã que desafia a visão do mundo sobre a justiça, verdade e redenção. Dia 28 de março no YouTube Graça Filmes. Atenção, a emoção e o mistério se encontram com a força da fé. O primeiro episódio da aclamada série investigativa cristã no YouTube Graça Filmes. Porque a verdade está mais próxima do que você imagina. Olha só, gente, que bacana. Portanto, dia 28, sexta-feira, o seu compromisso aí é por conta da Graça Filmes. Você já reúne a família, prepara a pipoca, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse primeiro episódio. Combinado? Já marca aí na sua agenda. Não perca essa oportunidade. YouTube Graça Filmes. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar o nosso entrevistado de hoje. Eu ia falar investigado, porque eu já estava aqui pensando na série que eu vou assistir na sexta-feira. Mas Rafael Faraco, pneumologista, está aqui no bate-papo com a gente, trazendo muito conhecimento. Muito obrigada. Aproveito, é claro, para agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição de vocês. Doutora, a gente estava acompanhando no jornal que passou anteriormente a respeito do uso dos dispositivos eletrônicos, os famosos vapes. E aí eu também estendo, é claro, para o uso do cigarro tradicional. Eu queria entender o quanto as pessoas que são fumantes estão suscetíveis a terem tuberculose. A tuberculose pode vir a ser diferente para eles? Sim, na verdade, o tabagismo, nós estamos aqui conversando e a gente tem bactéria na boca, bactéria na garganta e que fica pingando nos pulmões, né? E nós temos mecanismos de defesas pulmonares que vai lá, segura aquela bactéria para evitar que nós temos infecções respiratórias de repetição. O que o cigarro faz? O cigarro ele diminui essa defesa pulmonar local. Então, aquelas células de defesa que nós temos nos pulmões, com o cigarro, essas células elas ficam mais lentificadas. Então, o mecanismo de defesa pulmonar ele fica reduzido. Então, a questão da tuberculose, assim como qualquer outra infecção respiratória, o tabagista atual, isso tem um risco maior. Aquele tabagista que tenha o bacilo nos pulmões, ele tem um risco maior de desenvolver a doença ativa, a tuberculose, do que aquela pessoa não tabagista que tem o bacilo nos pulmões. Porque o cigarro diminui a defesa local e essa diminuição da defesa local aumenta o risco de ter uma infecção que era latente, ou seja, aquilo que estava lá paradinho, se manifesta e começa a ter a doença. E associado a isso, aquela pessoa que fuma e está tratando a tuberculose tem o maior risco de não sucesso ao tratamento do que aquela pessoa que está tratando de forma adequada e não fuma. Porque diminui realmente a defesa local, isso aumenta o risco de complicações da infecção e nesse caso nós estamos falando diretamente da tuberculose. Né? Então a gente tem um risco para contrair a doença e a gente tem um risco durante o tratamento, porque o tratamento pode vir a não ser tão eficaz. Perfeito. Por isso que é importante a gente trazer aqui esse alerta para as pessoas que usam esse tipo de substância. Perfeito. É isso. E aí eu queria entender, doutor, por que costumam dizer que essa doença tem profundas raízes sociais? Isso é mais um preconceito, né? É um preconceito? Que se tem contra a tuberculose, né? Isso, independentemente da classe social, todos nós podemos ter a tuberculose. Então, isso não é uma doença exclusiva de um determinado grupo, de uma determinada classe social. Tá. De forma alguma. Isso acomete todas as classes sociais. Lógico que a pessoa mais imunossuprimida, a pessoa desnutrida, a pessoa etilista, isso aumenta o risco, porque isso leva a uma queda da imunidade, isso aumenta o risco de ter qualquer infecção.
e também aumenta o risco de ter a tuberculose. Mas não necessariamente a tuberculose ela é exclusiva de um grupo social não privilegiado, tá? Então isso é uma doença que tem em todas as classes sociais realmente, né? E isso é muito importante, não é? Porque fazendo pesquisas a respeito dessa doença, você encontra esse tipo de informação. Sim. Então é muito importante a gente colocar a informação correta em jogo. Sim, por isso que sintomas respiratórios, tosse, na maioria das vezes, acima de 3 semanas, precisa ser investigado. Outra situação importante que eu quero também orientar as pessoas, aquela pessoa que fala, tratei uma pneumonia recentemente, tive uma discreta melhora, depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, estou novamente com uma infecção respiratória, ou todo mês eu tenho que tomar antibiótico para uma pneumonia, isso merece atenção. Será que foi realmente uma pneumonia exclusiva ou tem alguma outra coisa por detrás que está levando a perpetuar essas infecções respiratórias de repetição? Então, além da tosse acima de 3 semanas, quadros infecciosos de repetição pulmonares, é importante uma avaliação específica também. Não só para descartar a tuberculose, nós estamos falando de tuberculose hoje, mas também outras causas que podem levar à infecção respiratória de repetição. Então, não é comum ter pneumonia um mês sim, um mês não, ou ter 2, 3 pneumonias por ano, isso não é comum, isso precisa ser investigado. Quais são os exames clássicos para o diagnóstico da tuberculose? Você comentou que uma avaliação do catarro é extremamente necessária. Fora esse exame, quais outros são necessários? Perfeito. Como que a gente faz o diagnóstico da tuberculose? Então, nós temos sintomas compatíveis com tuberculose, tosse. Associado a esses sintomas, um quadro radiológico, ou seja, eu faço um raio-x de tórax, pelo menos, e vejo uma imagem suspeita. E aí eu preciso fazer uma busca ativa. Será que aquilo que eu vejo na imagem do pulmão é tuberculose ou não? Como que eu vou saber se é tuberculose ou não? Primeira coisa, perguntar para o paciente se ele escarra. O senhor consegue colher catarro, secreção? Consigo. Então vamos solicitar a baciloscopia no escarro, colhe o escarro. Colheu o escarro, veio positivo? Isso é tuberculose. Bom, mas eu posso ter tuberculose que o escarro venha negativo. Aí nós temos que fazer um exame que é uma endoscopia dos pulmões, que é um exame chamado broncoscopia, que é o exame que vai lá nos pulmões e colhe catarro, colhe secreção e a gente manda para análise. Que a gente pode ter uma pessoa com tuberculose, que não tem catarro, não tem secreção, não consegue realmente colher secreção, ou colhe uma secreção e a secreção vem negativa para tuberculose. Então, se a suspeita for forte, for alta para tuberculose, mesmo escarro negativo, nós temos que procurar investigar o que está acontecendo. E um desses diagnósticos diferenciais é a tuberculose. E uma forma de pesquisar é através da broncoscopia, que é essa endoscopia dos pulmões, realmente, que colhe catarro, secreção daquele local cometido. Perfeito, para a gente entender um pouco a respeito do caminho, né, que nós iremos percorrer em busca desse diagnóstico. Perfeito. Temos mais perguntinha aqui da nossa audiência. Pergunta da Adriana, de Minas Gerais. Adriana, seja muito bem-vinda à sua consulta. A infiltração do pulmão tem alguma coisa a ver com a tuberculose? Adriana, eu acho que você quis dizer realmente um infiltrado, né? Uma manchinha nos pulmões, né? Tá. Então, assim, causa de infiltrado pulmonar são várias, né? A mais comum que leva a infiltrado pulmonar é a pneumonia. Mas tem outras causas também que levam a infiltrado pulmonar. A tuberculose, ela leva e pode levar ao infiltrado pulmonar, mas não necessariamente todo infiltrado pulmonar é a tuberculose. Tem dezenas de causas que podem levar a acometimento pulmonar, a uma mancha nos pulmões. A gente usa um termo radiológico, né, que é infiltrado pulmonar, mas não necessariamente é só tuberculose. Então, várias doenças podem levar a infiltrado pulmonar. Por isso que é importante esse segmento específico para diagnóstico de tuberculose e de outras doenças também, porque cada doença é um tratamento específico realmente, né? Perfeito. Muito obrigada, viu, Adriana, pela sua dúvida, por você compartilhá-la com a gente. Doutora, a partir do momento, então, que a pessoa ela é diagnosticada, ela precisa ser retirada de circulação para evitar que ela venha contaminar outras pessoas? E aí eu também te pergunto com relação à profilaxia das pessoas que convivem com essa pessoa. Perfeito. A pessoa que é feito o diagnóstico da tuberculose e ela está transmitindo, que é essa pessoa que colhe catarro, colhe o escarro e vem positivo, ela precisa ter realmente
não ter contato com outras pessoas, né? Para evitar o contágio, né? E se eventualmente precisar sair de casa, sempre de máscara. Então, é fundamental. Perfeito. E quando que essa pessoa vai sair desse isolamento? Quando ela conseguir colher um escarro e esse escarro mostrar que já está negativo. Então, negativou o escarro, ou seja, colheu a secreção, não tenho mais o bacilo. Então, ela pode sair desse isolamento realmente. Mais ou Isolamento menos da mesma forma que a gente aprendeu na Covid. Exato. Isolamento que eu falo, isolamento respiratório, Tá. não isolamento de contato, tá? Então, Perfeito. a tuberculose, a gente não transmite a tuberculose por contato. É por espirro, pela fala, pela tosse, né? Então, o simples uso de uma máscara já pode evitar protege. essa contaminação. Sim, sim. E aí, com relação à profilaxia? Profilaxia a gente faz para quem? Um exemplo prático. Acabamos de fazer um diagnóstico de tuberculose. É importante convocar aquelas pessoas que têm contato próximos, que convivem junto, ou que trabalham no mesmo ambiente de trabalho, e avaliar essas pessoas. O que seria a avaliação? Primeiro, investigar se elas estão doentes, se tem tuberculose. Se não tiver tuberculose, avaliar se elas já tiveram contato com o bacilo, através de um exame específico que a gente realiza para ver se teve contato. Se mostrar que essas pessoas tiveram contato com o bacilo, independentemente se é uma pessoa forte reator ou médio reator, nós temos que utilizar uma medicação para prevenção, ou seja, para evitar que aquela tuberculose latente evolua para uma tuberculose doença. Mas essa pessoa que precisa de uma profilaxia para prevenção, para não evoluir para a doença, ela não tem uma doença ativa, então ela não transmite. Tá. O objetivo da profilaxia é evitar a doença ativa realmente. Tá? Perfeito. Quanta informação, não é, gente? Mais perguntinha da nossa audiência. Olá, boa tarde. Meu nome é Adriano, sou do Acre. Adriano, seja muito bem-vindo à sua consulta. E eu já tive há 4 anos. Porém, trabalho em frigorífico na câmara fria e estou muito ruim. Com muito catarro no peito e quase sempre febre e cansaço também. Como melhorar a minha resistência? Na verdade, a gente sabe que a variação brusca de temperatura, né, pode aumentar essas alterações, de aumentar catarro, aumentar a secreção, até pelo impacto do ar na nossa via aérea alta, né, nos seios da face. Então, não tem um tratamento adequado para a melhora dessa questão da imunidade, né? É tentar evitar essa exposição muito brusca, variações muito bruscas de temperatura e utilizar algum meio de proteção realmente. Agora, se tem um histórico de tuberculose prévia há 4 anos, está com tosse, está com febre, é importante uma avaliação médica, não necessariamente para avaliar se é tuberculose ou não. Lógico, isso é importante ter essa avaliação também para avaliar a questão da tuberculose, mas também outras doenças infecciosas, como sinusite, como pneumonia, como traqueobronquite, que precisa ser tratada especificamente para não complicar, não ter complicações respiratórias. Perfeito, Adriano. Muito obrigada, viu, pela sua dúvida. Vou trazer aqui mais uma pergunta do José do Rio Preto. José, seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Quem tem hipotireoidismo e precisa tomar o medicamento em jejum diariamente, como faz se tiver que fazer tratamento da tuberculose, que também precisa aí tomar essa medicação em jejum? Cancela da tireoide? Essa é a pergunta dele. Então, o que a gente orienta é espaçar um pouco. Tá. Então, toma a medicação da tireoide, depois de 30, 40 minutos toma da tuberculose. Em alguns casos, tem pessoas que têm uma certa resistência à medicação em jejum, isso pode acontecer. Começo a tomar medicação em jejum, eu tenho uma dor de estômago, algum mal-estar, que eu não consigo controlar com medicação. Eu peço a orientação para tomar a medicação, às vezes pode tomar o café e depois de 1, 2 horas toma a medicação. Tem uma certa diminuição da eficácia do remédio, né? Mas pesando o risco-benefício do incômodo gástrico, né? A gente acaba orientando isso. Mas o ideal realmente é a medicação que seja feita em jejum. Perfeito. Pegando um pouquinho o gancho da pergunta do Adriano, da pergunta anterior, eu queria entender um pouquinho a respeito da recidiva. Ela acontece por uma reinfecção ou por uma reativação do vírus? Perfeito, pode ser as duas coisas. As duas. As duas coisas. Então, eu posso ter a tuberculose, eu tratei, tive cura e fiquei muito bem. Depois de 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos, eu tenho novamente, acabei infectando e tenho uma doença novamente. Agora, tem pessoas que podem ter a tuberculose, de repente não fez um tratamento adequado, achou que estava bem, parou o tratamento e aí acabou tendo uma reativação daquela tuberculose que achava que tivesse
tratada, curada. Olha então só. pode ter as duas coisas. E é difícil a pessoa associar tanto tempo depois, não é, doutor? Então, olha, tratou, ficou bem, depois de 30, 40 anos, 10 anos, pode se contaminar novamente. Agora, uma reativação geralmente ocorre um curto período de tempo após o tratamento, né? Perfeito. Mas, felizmente, isso não é regra, tá? Na maioria das vezes, o tratamento é extremamente eficaz. A gente trata durante 6 meses e a pessoa fica curada realmente. Por isso que é importante esse acompanhamento rigoroso enquanto estiver tratando a tuberculose. Perfeito. Pessoal, vamos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos lá, o que você quer saber neste bate-papo de hoje? Essa foi a pergunta que a gente colocou lá no nosso Instagram e a alternativa mais votada, com 57% dos votos, é sobre a recuperação nos fumantes. Você estava até comentando, né, que existe uma certa dificuldade, provavelmente, na eficácia de um tratamento. Como que a gente, quais são os desafios com relação à recuperação dos fumantes? Primeira coisa, pessoa tabagista, pessoa que fuma, é fundamental, não só pela questão da tuberculose, mas em algum momento amadurecer a ideia da necessidade de parar de fumar, de cessar o tabagismo. Então essa questão do tratamento, ele pode, não é que vai diminuir, mas pode ter uma eficácia comprometida pelo cigarro associado que diminui a defesa local. Isso pode acontecer. E particularmente o tabagista, dependendo da carga tabágica também, ele pode ter outras doenças pulmonares, igual o enfisema, a bronquite crônica, que é o DPOC. Então, imagina um pulmão de uma pessoa tabagista que, de repente, já tem uma capacidade pulmonar, uma alteração estrutural do pulmão importante e tem uma doença naquele pulmão que já está comprometido pelo cigarro. Então, tem essa relação direta do risco de uma reinfecção, do risco de não sucesso com o tratamento, mas também tem o risco de piorar uma capacidade pulmonar, uma função pulmonar que já não é ideal para a sua idade. Então tem essas complicações também. Então o pulmão que já não é sadio, ele em algum momento da vida foi acometido pela tuberculose. Então isso piora mais a saúde pulmonar, vamos dizer assim. Então é causa, inclusive a tuberculose, é causa quando não bem tratada e dependendo também, não é questão de ser bem tratada, desculpa, eu vou até corrigir, dependendo da evolução de cada um também, a tuberculose ela pode predispor ao DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A tuberculose ela pode deixar algumas pessoas sequelas também da capacidade do pulmão, pode deixar cavidades no pulmão de algumas pessoas, né? E essas cavidades podem levar a infecções posteriores. Então, é uma doença que precisa, desde o tratamento até o final do tratamento, até a alta, manter um segmento adequado realmente. O segmento clínico, uma avaliação clínica, segmento radiológico, se possível, segmento funcional do pulmão, ou seja, vamos realizar uma prova de função pulmonar para ver como é que está a sua capacidade pulmonar. Então, é super importante esse segmento específico realmente, tá? Doutor, gostaria demais de agradecer a sua participação aqui. Obrigado. Foi muito enriquecedor esse bate-papo, cheio de informações. Muitíssimo obrigada. Obrigado, doutor? estou à disposição de vocês. Obrigado. Para quem gostou aqui do nosso bate-papo, aproveita, é claro, para deixar os contatos do doutor Rafael Faraco, pneumologista. O Instagram dele está à sua disposição. Doutor Rafael Faraco Pneumo, super fácil, basta clicar lá e segui-lo na rede social dele, no Instagram. E o WhatsApp ele também deixa à sua disposição pelo 0 operadora 11 97611 3674. Espero que você tenha gostado deste nosso programa e te convido, é claro, para aquele nosso momento de reflexão de hoje, gente. Porque o tempo, ele não espera. E se o tempo não espera e a gente concorda com isso, por que a gente perde tanto tempo na nossa vida? Essa reflexão é que eu deixo para a gente compartilhar, para a gente ficar ali remoendo e mudar, às vezes, a nossa noção do tempo de querer aproveitar esse momento que a gente viveu aqui agora. Ele não volta atrás, mas eu tenho certeza que ele significou bastante na nossa vida. Trouxe informação, trouxe tantas outras coisas. Se o tempo, gente, não espera, por que a gente perde tanto tempo? Fica com essa reflexão. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.